Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cloudfic, o nosso terceiro podcast. E hoje, pessoal, a gente está aqui com uma dupla fera demais, né? A gente vai conversar com eles sobre aperfeiçoamento profissional, finanças. É o time Cloudfic completo aqui na mesa. Não é isso, Rodrigo? Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Marciana, Aline, Boa pessoal noite. que está nos assistindo. Hoje aqui a gente vai apresentar a vocês, como o Leandro bem disse, dois parceiros nossos, dois professores que fazem parte da equipe Cloudflick, com bastante conhecimento, com bastante experiência de vida profissional e que eles vão estar agregando ao nosso curso lá da Cloudflick, que a gente não só tecnologia, mas como a gente já tem falado no primeiro podcast, no segundo podcast, não basta você ser muito bom naquilo de gestão. Hoje, tecnologia e os seus conhecimentos estão atrelados. Então, você pode ser muito bom de tecnologia, mas ter, às vezes, dificuldade numa gestão de equipe, dificuldade numa área de finanças, dificuldade em diversos temas que nós vamos abordar aqui, que a gente também ministra esses cursos lá na Cloudfic. Então, você tem que estar ligado, que eu acho que as dicas hoje serão bastante importantes e necessárias, porque tecnologia e conhecimento nos dias atuais estão andando juntos. Não basta você ser muito bom nos seus conhecimentos, na sua gestão de equipe, no seu relacionamento interpessoal e ter dificuldade na tecnologia e vice-versa. Não é, Leandro? É isso mesmo, Rodrigo. E a gente aqui está com realmente duas feras aqui do nosso lado. A gente está muito feliz de ter vocês como parceiro nosso aqui da Cloudfic. Mas a gente quer conhecer vocês. Então acho que a gente pode começar pela Aline, né? Pelas mulheres. Aline, quem é você? Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Ok, meu nome é Aline, né? Eu sou pedagoga, sou professora, atuo também no segmento financeiro, sou gestora, né? Já trabalhei em multinacional, tenho uma certa experiência aí, né, na área de SD, enfim, então a gente atua em alguns segmentos aí com formação, com especialização, né? E estamos aí para somar, para justamente agregar na Cloudfic, né? Que é o foco principal aí da noite. Nossa, fiquei até arrepiado. Como é que essa mulher faz, meu Deus do céu? Ai, ai. Nossa Senhora. E você, Marciano? Conte pra gente aí da sua jornada. Primeiramente, eu queria agradecer, né? É uma honra estar aqui do lado, né? Rodrigo, Leandro, Aline, né? Eles falam que eu sou fera, mas eu acho que é o inverso. Né? O Marciano, quem é o Marciano, né? O Marciano é um friburguense, né? De 47 anos, pai da Manuela, formado, né? Tenho 2 graduações, administrador e contador, e serpenteei bastante, desde a área privada até a área pública, né? Trabalhei já na esfera federal, atualmente trabalho na esfera municipal e também ministro aulas, né? A parte de educação, ser professor, ser um agente, né, de transformação na vida das pessoas, isso realmente eu tenho certeza que é minha vocação. Muito bom. Eu já assisti uma palestra do Marciano aqui, e é aquela palestra, né, com energia, né? Que bota a galera mesmo para se atentar ao tema ali. É muito bacana, muito bacana. Obrigado. Mas o Rodrigo falou um ponto importante, pessoal, que é o seguinte, né? A gente tem, claro, na Cloudfic, né, cursos de computação em nuvem, inteligência artificial, tudo que está meio bombando nesse momento, né? Mas será que o profissional ele é um profissional completo quando ele só tem uma formação técnica? Será que ele tem que ter uma dimensão ali de gestão, né? Como é que ele pensa na carreira dele? Então, a gente procurou trazer também parceiros que pudessem agregar, né? Por isso que o Marciano e a Aline estão aqui. Vou começar já a fazer uma pergunta, Sim, tá, sim, Rodrigo? vamos embora. Na visão de vocês, a gente pode sempre fazer essa dobradinha, né? A Aline com o Marciano. Como é que vocês enxergam a importância de uma formação na área de gestão? Não só para um profissional na área de tecnologia, mas como para qualquer profissional, né? O quanto isso é importante na vida das pessoas? É crucial, né? Porque o que eu percebo, não só na atualidade, mas é daqui por diante. Eu também, como professora, né? Atuo, né? Sempre desde as séries iniciais, né? E ultimamente atuando com cursos profissionalizantes, com EJA, com jovem aprendiz, enfim. Então, o que a gente percebe? Eu mesma sou, né? Participante disso. Vou seguir com uma outra graduação também, vou iniciar ano que vem, né? A gente está sempre aprendendo, porque eu percebo também que a gente, quando para, a gente atrofia.
né? Então a gente tem que estar sempre buscando algo, porque não só pelas trocas, as experiências que a gente vai ter com aqueles profissionais, seja ela à distância ou presencial, enfim, a presencial eu entendo que você tem uma riqueza por conta dessa troca, né? Constante, e também principalmente porque o mercado está cada vez mais exigente, né? Ontem até a gente estava observando uma reportagem e que fala justamente da penetração mais veemente da IA, né? E é um caminho sem volta, né? Eu costumo até falar sempre relatava isso para os alunos, que é um caminho sem volta, né? Os profissionais que hoje querem não só permanecer, mas entrarem no mercado de trabalho, precisam estar em constante mudança e atualização. Quem não se atualiza ou quem não realmente se prepara para esse mercado, ele vai ficar à margem, né? E infelizmente ainda na nossa sociedade, né, por ser uma sociedade ainda, né, em desenvolvimento, a gente vai esbarrar com mais dificuldade nisso, né? Então, mais do que nunca, o profissional precisa realmente estar se capacitando e percebendo esse cenário, quanto que ele está mudando, e ele vai mudar. Muito mais ainda. Daqui a coisa de uma década, o cenário já vai ser outro, totalmente diferente de hoje. É verdade, né? Vem muita coisa diferente e nova por aí, né? Exato. E nesse sentido, Marciano, como é que você enxerga a gestão, né, em todo esse cenário, né? Seja, né, você no dia a dia trabalhar com a gestão dos seus projetos, seja a gestão da sua carreira, seja a gestão financeira, né? O quanto que você acha que essa parte de gestão ela é importante para um profissional hoje, né? Para um profissional do futuro? Eu concordo praticamente com tudo que a Aline falou e vou além, né? Para você falar de gestão, não tem como você não falar de aperfeiçoamento, né? Antes eu estava aqui até conversando com o Rodrigo, que tem uma história que eu gosto muito, que meu pai me contou. Na verdade, ele me interpelou, né? Me levou a uma reflexão, a um pensamento sobre as decisões que eu deveria tomar se eu quisesse montar um negócio. E aí ele me perguntou, né? Falou, meu filho, você sabe o que precisa para ser um pescador e um peixeiro? Aí eu fiquei meio catatônico, sem bem entender o que meu pai queria. Falei, mas o que isso tem a ver com o negócio que eu tô querendo empreender? Ele falou, tem tudo. Falei, bem, para ser um pescador, eu acho que eu preciso de um barco, uma vara de pescar e um anzol. Ele Eu falei, E para ser um peixeiro? Eu falei, para ser um peixeiro, basicamente, eu acho que eu preciso de uma banca com gelo, né? Que eu possa pôr os peixes ali e clientes que possam comprar, né? Então, eu seria um peixeiro. Ele falou assim, pois é, mas eu lhe advirto, você está redondamente enganado, né? Ele falou assim, hoje o Japão é referência na área de pesca. E aí você sabe como é que eles pescam? Eles têm lanchas, né, com tecnologia avançada, radares que conseguem identificar o cardume, né, a não sei quantas léguas submarinas e saber até, às vezes, o tamanho do peixe e a qualidade do peixe. A tecnologia. E quando eles trazem os peixes, eles vão entregar o tal do peixeiro que você falou que basta ter uma banca, ele tem um freezer para estocar, ele tem um controle dessa estocagem, porque é um produto perecível. Ele faz divulgações em redes sociais daquele produto, né? Ele não só oferta ele ali de maneira presencial, mas ele disponibiliza entregas através de aplicativos. Ou seja, ele me deu um choque de realidade, né? Então, a gestão de outrora, de 20, 30 anos atrás, era uma coisa, né? Que talvez se resolvesse ali a uma escrita num papel de pão. Mas atualmente, como a Aline falou, muito bem falado, a tecnologia da informação, a IA, as metodologias científicas da área de TI, de informática, elas são vitais para o aprimoramento de qualquer negócio. E vem para somar, e é um caminho sem volta, né? Não tem como mais regredir. A gente não vai poder fazer o quê? Voltar à época da pedra, fazer sinal de fumaça. Então, a pessoa que ela não acompanhar essa mudança, ela vai perder competitividade e vai ter muita dificuldade de se manter no mercado se ela não identificar essa lacuna dentro do seu negócio. É verdade. Esse mundo analógico, né, Rodrigo? Já foi, né? Tá ficando para trás, não tem mais volta. A pessoa que não se aperfeiçoar,
Eu falo, né, que além da Cloudfic, né, eu também desempenho um papel na empresa privada, que é justamente a implantação, consultoria na área de sistemas para gestão pública. E a gente está fazendo toda uma migração de um sistema para o outro que é totalmente em nuvem. Ele saiu da esfera física de você ter que armazenar em servidores físicos. E aí muda uma série de layouts, que é ali a disponibilidade dos itens na área de trabalho da pessoa. E alguns relatórios, algumas coisas se modificam. E como por se tratar de órgão público, você tem como se diz, uma mão de obra, né, com uma idade já avançada, que são servidores públicos ali efetivos, com 20 anos de casa, 30 anos de casa, com uns 45, 50, 60 anos. E a gente tem encontrado essa dificuldade, mas graças a Deus com capacitação, com treinamento, a gente tem conseguido contornar, mas existe a aversão do novo, existe a aversão, eu vou ficar ultrapassado, existe a resistência de não querer um novo, mas é a realidade que está aí, não tem como escapar. Isso aí até um tempo atrás, né? Você falava para uma pessoa idosa, o que é o WhatsApp? Eu não quero, não quero. Hoje, se ela não tiver um WhatsApp, ela entra numa depressão, ela entra numa solidão, porque hoje as pessoas estão se comunicando, por exemplo, um aplicativo de mensagem. Então, ela viu que se torna necessário. A partir do momento que ela também enxerga a necessidade de, não preciso tanto ir no banco, consigo fazer tudo pelo aplicativo. Ela se viu necessário a fazer um esforço para aprender. E aí começa a criar toda uma engrenagem que não basta só aprender. Aí a gente também fala um pouco disso lá na Cloudfic, né? A gente tem até aborda, né? Que é mais principalmente para o estudante, mas a gente tem um trabalho não só para os estudantes, mas para a família, para professores, que é da educação midiática, que a gente já abordou em outro podcast, e a gente fala isso também no nosso site. É saber utilizar essas ferramentas de forma segura, como utilizar. Então é isso, não tem como voltar atrás. É uma coisa que está aí, tem que acompanhar, e as melhores tecnologias e as pessoas mais antenadas é que vão se destacar. Acho que o Rodrigo traz um ponto importante, né, pessoal, que para além de você ser uma pessoa boa tecnicamente, né, você sabe ir lá e mexer num software, você sabe programar, você sabe criar uma infraestrutura em nuvem, você tem que fazer a gestão também dos projetos que você está implementando. Que é isso, o Rodrigo ele vai implementar um serviço, uma unidade pública, ele tem que fazer a gestão desse serviço que ele está implementando. Cronograma, né, orçamento, pessoas, equipe, para além do conhecimento técnico que ele tem. Então, Aline, Marciano, essa parte, né, de você trabalhar a gestão, né, como uma das capacidades que você tem que ter no dia a dia, ela é muito importante, né? Crucial. Nessa empresa que eu trabalhei 6 anos numa multinacional. E eu tenho até 2 exemplos, aproveitando o exemplo que ele falou do pescador, né? Não que eu sou tão velha, não é isso? Mas, por exemplo... Experiente, porque eu comecei muito nova, né? Até quem for assistir, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Então, isso também vai gerando, né, um conhecimento, know-how, isso é importante. Mas voltando ao exemplo, nessa empresa a gente teve 2 situações. Porque o advento da internet, que eu também, né, já dei aula, né? Não propriamente de internet, né, de informática, mas a história da informática, isso é muito interessante. E aqui no Brasil, né, até a década de 90 e pouco, a gente ainda tinha muito a internet, o quê? De escada. Sim. Ou seja, essa época. Entende? Então não é tanto tempo assim. Você vê o quê? 2 décadas. O que são 2 décadas? Né? E aí, nessa empresa que eu trabalhei, se usava muito máquinas de datilografar. Já tinha, obviamente, os computadores, mas se utilizava muito. E eu percebo nitidamente, como o Rodrigo relatou aí, as pessoas, infelizmente, claro, um pouco, né, mais, né, experientes, né, digamos assim, tiveram muita dificuldade de entrarem nesse novo universo. E é o que está acontecendo hoje em dia também, com a IA, com a educação midiática e tantos outros aí que estão acontecendo, né? Então, é crucial realmente, paralelo, justamente, você chegar com a tecnologia, chegar com conhecimento, né? Eu vou responder a sua pergunta, você também chegar com esse amparo de suporte, né, das pessoas, né, da gestão das pessoas, né, para preparar aquelas pessoas para absorverem esse novo,
né? Que é novo realmente para todo mundo, mas para aquelas pessoas mais experientes a gente percebe que tem ainda um pouco mais de dificuldade. E principalmente aquelas ainda que a gente já comentou na minha fala anterior, que já estão um pouco mais à margem da sociedade. E aí você tem outras barreiras a transpor nesses casos aí. Perfeito. E, Marciano, o que que você pensa, assim, o que que você recomenda para aquele pescador que está com a varinha ainda, né? Como é que ele pode, né, pensar num arco ali de migração ali para ele ser o pescador da lancha, né? O que que ele precisa? Eu vou parafrasear dois grandes pensadores, né? Um é um escritor político, né, que se chama Guerreiro Ramos, que ele tem uma frase que eu gosto muito no seu livro, que ele fala que nenhuma analogia é tão perfeita que sirva para tudo e nenhuma analogia tão ruim que não sirva para nada, né? Esse é um pensamento que eu quero deixar aqui. O segundo pensamento é de Paulo Freire, que ele fala que você tem que ter uma autocrítica constante sobre suas ações se você busca um melhoramento profissional. No caso, ele cita educacional, né? Então, essa autocrítica constante é isso que esse rapaz, esse jovem, essa moça que está com a varinha deve ter. Será que essa varinha, pescar dessa maneira, vai me trazer o retorno desejado? Será que eu vou conseguir uma posição de destaque? Eu quero ter meu negócio ou eu quero ter o negócio, né? Esse artigo aí muda, né? Eu quero ser uma sorveteria ou a sorveteria. Então, parece besteira, mas não é. Então, essa autocrítica sobre a sua metodologia de trabalho vai despertar nele uma questão de entender dentro do seu negócio aonde que está o gargalo, aonde que o fio está desencapado, que ele precisa fazer esse remendo, essa melhora e esse aperfeiçoamento. E aí a Claudific entra nisso, né? Que foi onde eu me apaixonei pela proposta, quando eu tive com o Rodrigo, né? Quando ele fala de transformação, né? Hoje sempre tem setores, né? E a pandemia demonstrou muito isso, não sei se a Aline vai concordar, setores que são vitais. O mundo parou, né? A gente, quem diria que não, um vírus, né? Uma coisa invisível, né? Eu pensava numa guerra, né? Eu fui militar de formação, fui sargento, fui tenente de aeronáutica. Eu falava, o dia que tiver uma paralisar o mundo, vai ser uma guerra. Não foi um vírus. Então, uma coisa que eu nunca, né, imaginei. Talvez uma guerra química, talvez eu pensasse. E nessa paralisação que houve, a gente verificou que era vital. Sistemas de saúde, né? Sistemas alimentares, né? Alimentação, coisas vitais. O transporte e a tecnologia. Eu lembro que pediam, né, no decreto, né, principalmente na cidade, de abrirem oficinas e lojas que consertassem celulares. Isso foi muito pujante. Você vê, né, a urgência, né? Sim. Onde que estão as urgências, né? Muito pujante. Então, a TI hoje, ela é vital, né? Você pega os grandes organogramas, os setores de assessoramento, né, de cúpula, sempre foi o que? Área jurídica e área de staff e RH. Hoje, a TI está lá em cima. Não vive sem uma assessoria. Não tem como. Não tem como, até porque a TI, ela permite, né, uma informação rápida, informação de qualidade é cara, né? E com segurança, né? Então a comunicação tem suas características, integridade, confiabilidade. Você sabe disso melhor do que eu, né? Que é a sua praia. E hoje é isso que eu vejo. Esse jovem que está com essa varinha, né? Ele tem que ter essa análise e o que eu posso fazer de melhor, usando a tecnologia que eu tenho disponível hoje, para que o meu negócio cresça, para aquilo que eu desejo alcançar, para que a minha missão, né, seja ela qual for que ele tenha, consiga se despontar. E aí, né, pegando um gancho, Marciano, que eu também trabalhei na área pública um tempo, você já trabalha há bastante tempo, a Aline pegou um pouco disso, Leandro, que falar dele, né, que ele também tem um vasto conhecimento, mas aquele famoso, vai lá no setor de informática lá,
Que era o quê? Era o cara só para tocar o teclado, o mouse, a máquina que deu um problema, vem grimpar um cabo para mim. Não é mais isso. Não é mais periférico, é conhecimento. Sim. É gestão que era tecnologia da informação. Pessoas que têm a capacidade de olhar aquelas situações, aqueles dados, E tentar resolver, gerenciar, resolver. Não é mais um grimpador de cabo, passar cabo de rede, né, Leandro? Mudou. verdade. Antigamente você não vai lá na salinha do TI. Seu teclado tá com problema, seu estabilizador, cara, não é mais a isso. internet caiu. Internet tem- caiu, né, Leandro? Você pode falar melhor do que... Eu lembro da época que eu comprava um CD-ROM, instalava, né, programas, né, softwares, né, e comprava em banca de jornal. É verdade. Eles ficavam encantados, me achavam, já era um marciano, já era de outro planeta, né? Era basicamente isso. Então eu fazia uma coisa mecânica, né? Mecânica, colocar o CD-ROM, né? Eu ainda sou da época do disquete, eu não sei se você pegou aquele disquetezinho que tinha aquele primeiro fininho, depois veio para aquele outro que era de plástico, aí depois o CD-ROM. Então, quer dizer, a gente já era algo high-tech naquela época, né? E a coisa hoje tomou um patamar, evoluiu de uma maneira, numa celeridade, que realmente ficou até difícil acompanhar. E pegando o gancho nisso, o que acontece? Leandro pode complementar. Hoje, naquela época, a necessidade das pessoas irem se informando. Você não tinha uma gama de informação igual que tem hoje. E, ao meu ver, se eu estiver errado, vocês me corrijam, Leandro também, a área de tecnologia é o seguinte, eu vejo, porque eu atuo nessa área também, Leandro também, tem muito curioso e muito autodidata. Tem autodidatas que se destacam realmente, que se aprofundam naquilo ali, estudam, e tem muito curioso que diz que se sabe. Eu sei fazer, e é o cara que mexe um pouquinho. Então, o que acontece? Esses cursos de aperfeiçoamento, de qualificação, como a gente tem alguns lá, é o quê? É justamente para a pessoa ela se aprimorar e saber realmente, porque eu estou em casa, vou acessar um link no YouTube, alguma coisa, vou aprender a programar. Eu sou o cara. Aí o que acontece? Eu vejo lá pela empresa, às vezes tem pessoas que entraram e saíram, o cara vai lá, não se adapta. Por quê? Porque o sarrafo é diferente, não é aquela coisinha caseira de casa, entendeu? Então a pessoa ela tem que estar o quê? Buscando conhecimento, se qualificando, porque hoje na área de forma, infelizmente, eu sei fazer. Aí o cara vai lá, você vai ver, faz um estrago danado na sua rede, um estrago danado, sabe? Porque ele não sabe, ele é um curioso, entendeu? A minha esposa Aline aqui, né? A gente nem falou isso, mas minha esposa, ela às vezes brinca muito comigo assim, tem que trocar um negócio elétrico ali, tem que fazer e tal. Tudo você contrata os outros, eu falei, eu não sou curioso. Porque se eu fizer errado, o prejuízo vai ser maior. Agora, lógico, vi você fazendo, mais ou menos, vou me arriscar uma vez, mas na primeira dificuldade eu vou parar, porque senão eu vou estar fazendo o troço errado. Então você tem muito curioso, então, não, agora eu sei como que faz, porque não vai ficar a mesma coisa. Então a área de tecnologia é a mesma coisa. Hoje você entra na internet, você tem curso, toda hora é gratuito daqui, gratuito de lá, inscreva-se aqui no link e tal. Então você tem que muito filtrar a fonte, a instituição e aonde você vai fazer esses cursos de capacitação. Porque às vezes não é isso tudo que você está pensando. Então a pessoa, ao procurar se qualificar também, não ser somente curioso e autodidata, saber aonde que ela está entrando para poder se aprimorar e até ter uma certificação válida, né, Leandro? Fala um pouquinho mais. Isso é perfeito que o Rodrigo traz, pessoal, porque é isso, né? A oferta de cursos gratuitos, né? De cursos online disponíveis, né? Para você entrar lá e se cadastrar tem um monte, né? Mas eu acho que a proposta da Cloudific aqui é uma proposta muito legal, porque a gente está pensando em estar junto com o aluno, né? A gente tem uma proposta presencial, a gente tem uma sala, a gente tem equipamentos, a gente tem instrutores qualificados para estar falando ali com o aluno no presencial, de frente para o aluno. Então, quando a gente pensa, né, na tecnologia mais a gestão, a gente está pensando num corpo docente que dá conta de falar sobre todo esse arcabouço ali com o aluno. E muitas das vezes, quando você entra online, né, às vezes você entra em turmas enormes, né, que você não tem a oportunidade de fazer uma pergunta, passa um tema importante, você não conseguiu entender, o professor não tem como voltar porque aquilo é gravado e tal. Então, eu acho que quando a gente olha, né, para a proposta da Cloudific, é uma proposta diferente. É uma proposta onde a gente tem o compromisso de formar pessoas, né? Formar pessoas na área de tecnologia, e a gente entendeu que formar pessoas na área de tecnologia também é importante que essas pessoas tenham formação na área de gestão. Então a gente, né, do lado de cada mesa está a parte técnica, do lado daí da mesa está a parte de gestão.
E esse aprendizado que a gente está tendo, e essa troca, né, ela tem sido muito rica, no sentido de montar uma proposta bacana para aquele aluno que vem para a Cloudific, ele sai aqui com a bagagem técnica, mas com a bagagem ali de gestão também, ele possa usar isso no mercado de trabalho para ser um profissional reconhecido, né? Sim. E como a gente tem falado, que eu vou passar para vocês, né, até para pegar gancho no que eu vou dizer aqui, alguns cursos que nós temos lá, né, por exemplo, chefes e líderes, comparando estilos de gestão e influência. Poxa, eu sou um exímio conhecedor na área de tecnologia. Ó, a partir de hoje, Leandro, você vai ser o chefe do setor que você tem uma equipe de 30 pessoas. Cara, O quanto preparado você o quê? está para isso, né? Chefes e líderes comparando estilos de gestão e influência. É uma das pautas do nosso curso lá. Ou seja, é o aperfeiçoamento profissional. Não é porque o cara é o bambambam na área de TI, o papo, que ele também não possa se especializar. Como que eu vou gerir equipe? Como que eu vou ter uma influência sobre minha equipe? Porque às vezes tem aquele cara, a gente tem na empresa aqueles caras que são top das galáxias, mas que não tem essa interação, esse relacionamento interpessoal. Teve outros lá, por exemplo, gestão de pessoas e seus desafios. Temos lá o mau comportamento e ética, dentre várias outras palestras que nós temos e cursos que nós temos lá. E temos um até para aquele que está assim, poxa, eu estou sabendo nada de tecnologia, mas eu também preciso ingressar no mercado de trabalho. Aí tem uma lá, por exemplo, empregabilidade e desafios do mercado de trabalho. É o quê? Você ser tecnológico, você saber lidar com pessoas, tem que ter relacionamento interpessoal. Então, esse é um dos nossos cursos que nós temos lá. E assim, a gente já tem falado, mas vocês também falaram um pouquinho justamente dessa liga que está aí, ó, tecnologia e aperfeiçoamento profissional, né? Você unifica, né, É. essas duas esferas. E aí, aproveitando essa segunda experiência, tínhamos profissionais excepcionais nessa empresa, né? Com formações excepcionais, mas com essa deficiência na linha de gestão. Mas por conta justamente de a gente estar vivendo numa outra época, se permitia essa pessoa permanecer. Hoje não mais. Hoje não mais. O mercado é interessante a gente também aqui atentar, né? Aqueles que, né, vão assistir, enfim, ou pretendem, né, se inserir nesse mercado, né, tecnológico e que está aí para todos, se capacitarem, porque hoje o mercado ele está mais restritivo para isso. Ou seja, não basta, não, eu tenho conhecimento científico, mas se eu não tenho conhecimento empírico, eu preciso me aperfeiçoar nisso. Eu preciso, né, buscar ferramentas para me capacitar, seja na linha de gestão, seja na linha de liderança, seja na linha que eu estiver. Né? Eu sou um profissional capacitado na área de TI, mas me falta ferramentas, então eu preciso me capacitar. E aí a Cloudific entra justamente aí nessa linha para aperfeiçoar esses profissionais que possam, né, não só se habilitar, né, nessa linha mais profunda, né, do TI, enfim, outros cursos que depois vocês podem comentar, como também se aperfeiçoar na linha de gestão, de liderança, de aperfeiçoamento, como você já citou. E aí o cara é bom em tecnologia, é bom nisso tudo, tá ganhando dinheiro, e cadê o dinheiro? Aí entra no nosso curso que nós temos uma pegada que temos 2 professores também na área de finanças, que é o que? Gestão financeira. Exatamente. Perfeito. Então, né? Perfeito. O que acontece é o que a Aline falou, né? E voltando lá na sua fala, né? Trazendo bastante luz a ela também, no sentido de que eu não sei nem se eu respondi aquela pergunta, eu sou da varinha do pescador. Eu respondi, então fico a contento. Eu vou aprofundar. O treinamento, capacitação, o desenvolvimento, a educação continuada, eu gosto muito da palavra refinamento. Eu gosto muito dessa palavra. Porque o Rodrigo, ele citou sobre o autodidata. Recentemente eu fui no Sesc e assisti uma palestra do Bernardinho. E ele falando do Giba, de vários atletas. Eles eram atletas, mas eles tinham uma disciplina exacerbada e um treinamento contínuo. Sim. Rodrigo fala que o indivíduo ele é autodidata. Ele domina muito de uma área. Mas será que ele é bom ou ele poderia ser muito melhor? Aí eu saí de lá dessa palestra com um grande amigo meu, conversei com ele, depois liguei para ele, o Kim, foi treinador da equipe olímpica de taekwondo pela Força Aérea, e a gente conversando, ele, não, mas tem coisas que dá para você fazer sozinho, ser autodidata. Falei, exemplifique. Aí ele falou assim,
estudar, por exemplo, eu tenho estudado muito, ele é concurseiro. E aí eu virei para ele e falei o seguinte, falei, o Kim, eu vou te fazer uma pergunta, que a gente saiu agora da palestra do Bernardinho, e aquela frase do Guerreiro Ramos, nenhuma analogia é tão boa que você vai para tudo e nenhuma é tão ruim que você vai para... Eu vou fazer uma analogia. O Bolt seria o Bolt sendo Bolt? Eu não entendi nada, Marciano. Eu não entendi nada. O Bolt, ele tem uma genética espetacular. A altura dele é de corredor. A musculatura dele é de um atleta de corrida. Mas se ele não tivesse o treinamento que ele teve, o refinamento, ele seria o Bolt? E ele é formado em educação física. Coincidentemente, o Kim é formado. Uhum. Ele parou e falou assim, nossa, tem lógica. Então, é aí que entra a Cloudfic, né? Por mais autodidata que a pessoa seja, ela precisa de um refinamento. É aquele diamantezinho. Você quer ser mais um ou você quer ser o? Aquela conversa lá de trás que eu falei, né? Então você precisa... Todo treinador, ele precisa de um treinador, né? Até você falou de liderança, né? Eu sou de criação cristã, não é o caso, a gente não está aqui com esse escopo de falar de religião. Mas um dos maiores líderes foi Jesus, né? Uhum. E ele, por diversas vezes, é humilde, busca, né? Aconselhamento, orientações e conversa com seus próprios discípulos, né? Tendo sempre uma base de humildade. O que eu posso melhorar aqui, né? O maior líder, né? Falando de liderança, não é? Uhum. Então, eu vejo muito isso com a questão do empreendedorismo, da empregabilidade, que está no nosso curso. Às vezes a pessoa já tem um negócio, ela sabe o que quer, né? Mas às vezes o seu plano não está bem desenhado, ela precisa de um refinamento. E tem horas que você está tão perto do navio que você não enxerga aquele furo. Então alguém que está mais distante, ele consegue ter uma visão melhor. E aí que entra o coach, o treinador, né? a capacitação. É onde ele precisa ver, meu negócio é bom, tá, mas o que pode ser melhor? Eu tenho conhecimento nessa área de TI, mas o que eu posso estar agregando ali, fazendo um diferencial, né? Então, eu acho que o caminho é esse, do refinamento, né? Os cursos, né? Igual a gente faz, a nossa equipe está trabalhando e acreditando no projeto, ele tem também esse viés, não só transformacional, mas de refinamento, né? 90% das pessoas hoje, Leandro, e aí eu faço uma crítica dura, né? Vou agora fazer papel de advogado do diabo, né? Assim, botar pimenta. Mas 90% das pessoas que estão diante do computador não entende o seu funcionamento. O Rodrigo, ele é muito sábio quando ele fala que vai mexer em algo e chega num determinado momento, ele para, porque ele não é curioso, porque ele pode gerar um prejuízo muito maior. Sob uma alegação de que tentou resolver por curiosidade. E tem dentro da administração, né? Tem o pode CC, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então tem coisas que quando você chega na parte de organização, se você não domina, então não mexa. Eu amo carros, mas eu entendo o funcionamento do carro. Eu preciso de montar o motor de um Fusca, eu ainda me atrevo a desmontá-lo, porque eu entendo, eu dirijo e entendo o que eu estou fazendo. Você entende a provocação que eu estou fazendo? Então, muitas dirigem e não sabem como funciona o carro. É o que o Rodrigo falou. Não, e a TI tem isso. A pessoa, às vezes, ela é um usuário, mas ela não sabe, ela precisa de um refinamento. E esse refinamento é o que a gente propicia. Só um adendo, uma outra coisa que você colocou crucial, a disciplina. Né? Porque, como você colocou exemplos aí do Bolt e tantos outros aí, a disciplina é crucial. Ou seja, eu vou fazer ou vou me aprimorar até que aconteça. Sim. Esse vai ser o meu diferencial também. Sim. Né? Então, claro, o curso, né, a base é crucial, é fundamental, sim, mas que você se destaque.
né? Que você absorva realmente, que você vá, participe e esteja ali, né? Igual a gente está aqui, né? Hoje eu até estava vendo uma entrevista e até numa pessoa no segmento até gastronômico, né? Numa outra área, mas uma fala dele foi até muito interessante. Ele não é brasileiro, enfim, mas ele falou: ó, quando eu estou com alguém, eu estou ali por completo, né? Então, às vezes, algumas coisas também não acontecem porque a pessoa não está inteira, né? Então, a gente precisa estar inteiro naquilo que a gente vai fazer, né? E aí, esses direcionamentos ou redirecionamentos precisam, aí já é uma outra provocação, né? Já que você está citando provocações, eu achei muito interessante, provocações da pessoa também se despertar para situações que às vezes, igual, por exemplo, às vezes eu me pego fazendo coisas ou aprendendo coisas que eu falo, nossa, eu não imaginava que eu poderia, né, ser tão interessante. Eu já sou o oposto dele, eu já sou curiosa. Não a ponto de fazer algumas coisas, enfim, mas de ir buscar, me informar e quem sabe até, né, fazer cursos, né, que eu sempre gostei muito de estudar, enfim, por conta disso. Opa, como que isso funciona? Né? De que forma que é? Justamente a curiosidade é um ponto positivo. Tem um ponto positivo. Para justamente você se aperfeiçoar. Porque se eu não for curiosa, eu também vou, não, tá bom isso aqui, e vou me acomodar. Te incomoda, né? Exatamente. Você fala assim, eu quero aprender mais, né? Eu quero ir além daquilo ali, né? Isso aí. Mas quando eu falo da curiosidade, não é ter medo do novo. Sim. Você tem que analisar cada cenário. Sim, porque tem cenários que você pode ser curioso. Sim. Análise de risco. De risco. Então, claro. aqui eu posso ser curioso. Agora, tem certas situações que essa curiosidade pode trazer danos. Claro. Então, eu quis dizer nesse contexto. Porque também, se você não for curioso, você não aprende. Concordo. Então, não é atrofiar o conhecimento, mas você tem que analisar cada cenário também. A curiosidade é muito boa, ela é uma mola propulsora. E outra palavra que eu também uso muito nas palestras é a insatisfação. Você é maluco, você pede em oração, às vezes, eu vou usar esse termo, porque eu fico insatisfeito, eu peço, mas não é uma energia negativa, mas ela me motiva a sair daquele status quo, daquela posição de conforto. Né? Eu estou insatisfeito. Né? A acomodação. A acomodação é péssima. E você falou um ponto importante, Marciano, sobre motivação, né? Porque quando você está numa aula online, você falou de foco também, né? De disciplina. Isso. Às vezes você está ali na sua casa e tal, tem coisas acontecendo em volta, o teu instrutor está falando um monte de coisa ali, você está preocupado com outras coisas e tal. É difícil a gente ter o foco, é difícil a gente ter a disciplina. Né? Tem técnica Pomodoro, tem uma série de coisas, mas é difícil. E, assim, a parte da motivação eu vejo que é o retorno que você vai tendo a partir do momento que você vai buscando aquele conhecimento. Então, isso também é uma proposta interessante que a gente traz na Cloudific, que é o ambiente único, exclusivo para você focar naquilo que professores, instrutores como vocês estão falando naquele momento. Exato. Além de todo o network que você constrói ali, né? Você está junto com outras pessoas trocando ideia, você está focado. Né? E você está recebendo ali informações que trazem ali um aperfeiçoamento, um resultado para sua vida ali. Você sente que aquilo está fazendo diferença. Não é algo que está falando lá no computador. É alguém que está ali na sua frente, conversando com você, trocando muitas vezes com você, né? E essa construção, eu acho que é uma construção muito positiva também que a gente propõe. Eu lembrei de uma questão, estava conversando essa semana, foi com uma pessoa de RH de uma grande empresa. E ela estava falando um pouco de entrevista, né? Como é que as entrevistas estão acontecendo hoje? Antigamente você sentava na frente do entrevistador, você começava a falar toda a sua capacidade técnica. Eu tenho Windows, Word, Excel, sou formado em programação, em Python, em Java, não sei o que. Ela fala que quando o entrevistador, o candidato começa a falar isso, ela fala, peraí, eu não quero saber disso. Pelo menos agora eu não quero saber disso. Me conta uma história sua em um projeto. Como é que você lidou com uma dificuldade? Como é que você se lidou numa situação adversa? Né? Como é que você chegou num resultado positivo? Então eles querem ouvir histórias. Tipo, você tem algum case de sucesso? Como é que foi? Me conta. Porque quando você fala sobre a sua história em determinada situação, isso diz muito de você e principalmente
naquelas famosas soft skills, né? Sim. Que a gente tá falando muito hoje em dia, né? Sim. Então a gente tem aquelas habilidades, né? Que são as habilidades técnicas, Sim. mas você, como um profissional, você tem que ter outro tipo de habilidade, que são essas habilidades comportamentais. Sim. Então, como é que vocês enxergam também essa importância, né? Para além do conhecimento técnico, esse tipo de capacidade que as pessoas têm e começam a ser ali cobradas numa entrevista, por exemplo. Então, baseado nisso, há pensadores que justamente vão por essa linha. Você até pode ser admitido pelas suas competências técnicas, mas é demitido pelas suas competências Olha que legal. comportamentais. Isso é fato. Olha né? a importância, A né, Aline? importância e o peso que isso tem hoje na atualidade. Por isso, mais do que nunca, não simplesmente você só absorver como eu vou fazer, mas de que forma eu vou fazer. Eu vou ter uma equipe, né? Eu vou gerir, né? Eu vou ter orçamento. Quer dizer, hoje você pensa num todo. Como é que eu me comporto, Como né? eu vou me comportar naquela situação, né? Quem vai ser o líder daquele caso ou daquela situação? Porque existe também dentro das empresas, há líderes específicos de projetos, né? Então, quem vai ser o líder desse projeto? Quem vai justamente ser o responsável? Ou quem vai ser a equipe que vai desenvolver aquele projeto? Né? Então, é crucial quando as pessoas realmente começam a ter esse olhar, né, para esse segmento específico e perceber que isso é tão, ou às vezes, até mais importante do que a técnica. Porque a técnica, claro, é extremamente importante, sim, mas você pode contratar um profissional e ele vai executar. Mas de que forma todo aquele processo vai ser executado e qual o fim daquele resultado? Eu vou atingir no prazo, né, estimado? Eu vou realmente me ater ao orçamento designado? Né? Quem serão os responsáveis? Então, são N perguntas que a gente a todo momento vai fazer, mas eu só vou ter resposta se eu for um profissional habilitado. Se eu não estiver habilitado ou atento a essas mudanças, eu não vou conseguir responder ou até no prazo certo, né, a gente corresponder isso aí. Legal. Isso é muito profundo, né? Porque o que a Aline falou realmente é a realidade que a gente passa e enxerga no dia a dia no mercado, né? Eu já chefiei um setor de informática, né? Minha experiência profissional também é longa, né? Como eu falei, eu serpenteei em muitas áreas. Principalmente de cabelos grisalhos. Não sei se tem imagem, mas o cabelo tá branco, né? Enfim, eu falo pra minha filha que é preto, não me desmoraliza. E aí o que acontece? Eu fui trabalhar no setor de informática e havia vários desenvolvedores. E eu, na minha vasta ignorância à época, década de 90, anos de 1995, né? Esse cara não faz nada. Aí ficou o dia inteiro em frente à máquina ali, digitando umas linhas de comando. Esse cara não faz nada. Não faz nada. Né? Achava que ele não fazia nada. Quando eu sentei ao lado dele, né? Que eu tive essa audácia de ficar quase uma semana... Falei, você tá louco? Esse cara trabalha muito. Muito mais até Como é que eu vim né? chefiar ele? Era para ele ser o chefe disso aqui. Mas o soft skill baixo, ele pecava na relação interpessoal. Ele era muito homem-máquina. A visão muito comum isso. introspectiva, que é uma característica, né, profissiográfica do perfil de quem é de TI, né? E isso, às vezes, é uma pedra na chuteira deles, porque impede deles galgarem degraus mais altos dentro da organização por essa questão da falta de relacionamento interpessoal, né? E eu acho que quando a gente vai falar de liderança no curso, né? Eu tenho certeza, né? Deixa eu corrigir minha fala, melhor dizendo. Quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de ética, né? Eu também já trabalhei com profissionais com a proatividade extrema. Tudo ele diz sim, tudo ele diz sim. Até que chegou um dia eu falei, fulano, você vai dizer sim para tudo? Se ele te mandar construir um foguete em 3 dias, você vai construir? Ah, sim. Eu falei, não, você não vai construir. Você vai surtar. Aí entra a ética. Dizer um não, às vezes é necessário. Não existe e é necessário. Até para que a chefia, a liderança, ele seja percebido que o colaborador dele tem uma limitação. E aí aquele prazo não é possível, né? E essa é uma decisão ética. Por isso que a gente fala de ética. A ética, ela permeia todas as profissões.
Todas. Então foi muito feliz quando a Claudific escolheu para colocar dentro da sua grade curricular falar de ética. Porque permeia tudo. E o jovem, às vezes, por ele querer muita proatividade, ele não consegue dizer não. Ou, às vezes, não consegue recepcionar o não. A geração Y, né? Agora Os Minions, né? A gente vê... os Minions. A gente vê uma dificuldade, né, neles no que tange, às vezes, a resiliência. Né? É uma palavra chata, não estou querendo, pelo amor de Deus, fazer uma segregação, uma acepção. Mas é uma coisa perceptível, principalmente você, né, Aline? Eu também, que já trabalhei um tempo com RH, essa questão da resiliência, né? E aí, de novo, o refinamento, né? Ser treinado. E justamente por não ter essa resiliência, você pode encontrar matérias recentes que têm passado nos jornais, por exemplo, né? Que as empresas estão evitando agora, a tão falada geração Z, estão evitando contratar. Está na mídia direto isso. As empresas estão o quê? Deixando de contratar a geração Z para algumas coisas. Por quê? Falta resiliência. No primeiro problema, ele não sabe como tentar se reorganizar, se reinventar diante das adversidades. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de estar procurando se aperfeiçoar profissionalmente, parte principalmente de conhecimento próprio. Então, as matérias que têm passado é justamente isso. Quando eu li isso, falei, a geração Z, as empresas estão, ontem mesmo no... que a gente pode falar que não é merchandise, o Fantástico estava passando durante 4 domingos questões de inteligência artificial, a gente até viu, né? O diretor de tecnologia de uma empresa chinesa lá, 32 anos. E o cara coordena uma equipe gigantesca, voltada para a área de inteligência artificial. 32 anos já não é uma geração Z. Sim. Cara, agora você pega 18, 20 anos, esses jovens que não estão se aperfeiçoando, as empresas estão vendo que, foi o que você falou, resiliência. Muitos não têm. Sim. Primeiro empecilho, primeiro contratempo que tiver... Outra coisa que a Aline falou, a disciplina, né? Como eu disse lá atrás, eu fui militar. A disciplina, ela tá muito ligado à persistência. Isso. E uma palavra que eu gosto muito, que é a prima da disciplina. Eu acho que ou irmã andam de mão dadas, melhor dizendo. É a constância. Constância é vital para o sucesso de qualquer coisa. Se você não tem constância, aquilo vai ficar amornado, né? É perene, né? Então... Vai se apagando. Sim. Cedo. E falta isso às vezes, né? O papo aqui é longo, a gente pode querer achar 1001 culpabilidades, né? Fala do sistema, da dopamina, que é aquele prazer que te dá mexer no celular, da estrutura familiar que se vem modificando, né? A gente pode achar... Mas o importante é esse resgate, né? E tem que ser treinado. Uma fala do Rodrigo, eu também leio, e não só essa questão do jovem, né? Mas é importante também o curso, né? E falar sobre gestão, falar sobre todos esses temas que a gente já falou, que é ética, e justamente essa questão da constância, enfim, mas principalmente para o jovem também se encontrar. Porque hoje também saiu um dado estatístico que os jovens não buscam mais cargos de liderança. Por que será? Né? Quer dizer, alguns anos atrás, até hoje, né, as pessoas da nossa faixa etária, todos buscam, né, um lugar, né, como a gente diz, né, um lugar ao sol. Né, e esse lugar ao sol normalmente tange para uma questão de liderança. Os jovens hoje em dia não querem. Por que será que eles não querem? E aí já sai um outro dado estatístico que fala justamente que eles não querem. A visão de trabalho hoje é totalmente distinta, não talvez tanto da nossa época, mas dos nossos pais, dos nossos avós, e até a permanência dessas pessoas no período e naquela empresa por longas décadas. Hoje não. A gente não vê uma construção em empresas. Tá certo ou tá errado? Eu não estou aqui para questionar. Mas a gente só está levantando algumas questões que a gente pode debater num outro momento, o porquê da não permanência. Né? O que faz com que esse jovem não queira permanecer em algumas empresas, né?
entrar ali numa função, se desenvolver, se Fazer capacitar. uma carreira, Exatamente. né? Na época que você tinha uma carreira, né? Hoje você já não vê isso. E principalmente o jovem não quer chegar ao nível de liderança. Ou seja, ele não está buscando entrar e permanecer ali. Né? Então são temas que a gente precisa também explorar, entender, até para conversar e vamos ter turmas, né? Jovens, enfim, o porquê disso, né? Qual a dor de vocês? Né? Hoje a gente pergunta muito isso, qual a sua dor? Né? Então a sua dor a gente vai tentar justamente em parcerias com o remédio para solucionar essas questões. E é legal isso, Aline, que você traz, porque eu tenho um filho, né, de 11 anos, e quando você pergunta o que ele quer ser quando crescer, já está enorme. Né? Mas quando crescer, ele quer ser youtuber. Então. Porque a referência que eles têm é de algo que é muito simples, é muito fácil e que dá muito dinheiro. Mas se a gente pensar nos grandes youtubers que tem aí hoje em dia, é um que chega lá, né? E quantos outros ficaram pelo caminho? Então, você também mostrar o que é o mundo real, para além desse mundo de tela, né? E falar um pouco também dos perigos, né? Dessa questão de uso excessivo de tela, de com quem você está compartilhando, com quem que você está falando, quais são os dados ali que você está colocando. É muito importante para a gente ter um jovem que está olhando, né? Para o mundo atual, né? Para o mundo real. Porque muitas vezes fica dentro daquela bolha ali e você não consegue sair. Então, eu acho que essas trocas, né, que a gente também proporciona, né, na Cloudfic, não só, né, a parte técnica, mas essa parte, né, de gestão, essa parte de conversa, essa parte de aperfeiçoamento profissional que envolve, sim, mostrar para o jovem o que é o mercado de trabalho, o que é o mundo e quais são as necessidades que existem ali, principalmente quais são as oportunidades que tem. Eu acho que é uma troca muito construtiva e que completa, né, o aluno que sai formado da Cloudfic. Ele sai com a parte técnica e ele sai com a parte também de gestão, né? Ele sai com a parte de aperfeiçoamento profissional pronto para o mercado de trabalho, né? Por que eu vou entrar lá, vou fazer um curso de computação e eu tenho que também aprender alguma coisa de aperfeiçoamento profissional? É isso que nós, da Cloudfic, juntamente com vocês, vamos passar essa visão para esse tipo de jovem, para esse tipo de pessoa também, mais adulta, que também queira se aperfeiçoar. E da mesma forma a tecnologia. Porque senão o que a gente quer criar um conceito lá, né, Leandro? Que assim, a tecnologia faz tudo para mim, vou fazer um trabalho, vou lá no chat GPT, ele faz o trabalho para mim, tá feito. Para que eu vou me estressar com liderança, não sei o que lá? Não, eu acho que assim, ao mesmo tempo, minha visão, ao mesmo tempo que está vindo a inovação, a tecnologia, o jovem, o adolescente, a pessoa adulta, se não se policiar, vai se tornar um analfabeto nisso tudo. Porque você, antigamente, na nossa época, a gente ia para a biblioteca, tirava xerox de livro, de jornal, recortava, esperava a fila. Hoje o conhecimento é assim, ó. Que a gente brinca, a nossa faculdade, nosso colégio não foi Google, não. Entendeu? E hoje deles não é nem Google, já é IA. Você tá entendendo? Além do Google. Então, assim, é instigar justamente que o conhecimento tem que ser contínuo, seja no seu aperfeiçoamento profissional, seja nas novas tecnologias, porque senão você se acomoda também. Então, e você colocou algo crucial, não é? Hoje a gente é bombardeado diariamente, constantemente pela informação, mas o conhecimento é pouquíssimo. Né? Porque, por exemplo, eu que, né, já trabalhei muito com os jovens, percebo, você pergunta a eles qualquer notícia, seja, né, a mais corriqueira, enfim, eles não sabem. Agora, se perguntar, já que o Leandro falou um youtuber, qualquer coisa, eles vão saber. Entende? Então, ou seja, eles são bombardeados da mesma forma igual, né, todos nós, com o celular, de informação, mas eles não têm o conhecimento necessário, nem o filtro necessário para disseminar aquilo dali e ter o embasamento necessário até para vir a conversar, dialogar, enfim, sobre um tema ou sobre algo da atualidade. E quando a gente fala, por exemplo, de IA, né, de inteligência artificial, as coisas ficaram mais fáceis, né, do ponto de vista de você executar algo mais operacional, né? Então, de certa forma, isso vai exigir mais da gente, né? De forma que você tem que ser um profissional não no nível mais operacional. Isso a IA faz em qualquer área. Na área de direito, na área de administração, na área de contabilidade. A IA está em todas as áreas. E a parte operacional vai ser feita pela IA. A tendência é essa. Então, quem é esse profissional do futuro, né? Quem é esse novo profissional?
É alguém que pensa acima dessa parte operacional. É alguém que saiba se relacionar. É alguém que saiba contar uma história. É alguém que saiba gerenciar uma equipe. Para além do conhecimento que ela tem que ter em cada uma dessas áreas, contábil, de direito, tecnologia. Então, esse é um casamento muito perfeito, né? Quando a gente tenta juntar essas duas pontas, né? Do ponto de vista ali de alguém que está preocupado, claro, com uma formação técnica na área que escolheu, mas que sabe que a IA vai estar ali presente e não tem jeito, né? Vai estar junto ali. Então, quem é essa pessoa? Quem é esse profissional do futuro, por exemplo, para vocês? Dois tópicos cruciais: uma pessoa que inova e uma pessoa criativa. Principalmente, a pessoa vai criar todo momento meios e formas daquilo dali, daquela operação ser o mais rápido possível. Obviamente, né, com a IA atrelada, enfim, mas fundamentalmente uma pessoa criativa, né, uma pessoa que sabe trabalhar, né, uma pessoa que gere conflitos, né, então são ferramentas aí cruciais para a gente entender aí esse universo, e justamente não é simplesmente o operacional, né, a gente vai se reportar lá em Charlie Chaplin de tempos modernos, né, eu até costumo passar esse filme para os alunos: você não vai mais só apertar. Você vai ter a criticidade, como ele falou ali. Eu não simplesmente vou operar ou vou conduzir o meu veículo, o meu carro, o meu Fusca. Eu vou entender que se eu tiver, né, igual quando a gente foi lá, né, para Lumiar, se acontecer alguma adversidade, opa, eu consigo parar, estacionar o meu veículo, se não for algo, né, algo realmente, igual ali aconteceu contigo, furar os 4 pneus, né? Enfim, mas furou um, eu consigo trocar o pneu, né? Será que hoje a atualidade consegue? E principalmente fica a pergunta: você operando e trocar o pneu automaticamente? Ih, vou te devolver essa bola, hein? Me deixou numa situação delicada, nossa saia justa, né? Acho que já veio um aviso ali pra gente tentar fazer nosso... Porque o Vamos papo fazer tá o muito fechamento, bom. né? Vamos Tá deixar muito uma bom. cena Se pra gente deixar, poder... eu a gente vou vai falar. falando, ali, né? pra gente poder caminhar aí pro... Eu concordo ipsilítere, né, com o que a nossa professora Aline falou, porque realmente é isso, né? Nós estamos atingindo um patamar de evolução tecnológica, né? Que daí a pouco a gente vai ter uma dependência, né? Não que isso seja ruim, né? Porque, como o Leandro muito bem colocou, né? A trabalhos mecanicistas, rotineiros, repetitivos, microtarefas que realmente a IA veio só para somar, para ajudar, né? Mas como que fica, né? Desligaram, deu blackout, caiu o Wi-Fi, quem sou eu, né? Furou o pneu, não sei trocar. Se eu tenho condições de pagar um profissional, né, que possa executar, mas se não tiver algumas coisas, eu acho que essa foi a sacada da Cloudific, né? Dos gestores. Porque aliou, né? Uma coisa não é inimiga da outra, a gestão e a TI, né? Elas coadunam, né? Elas perpassam, né? A gestão perpassa a TI e não dá para imaginar a TI sem perpassar uma boa gestão, né? Então uma complementa a outra e nesse cenário, né, desafiador, tem que ter criatividade. Tem que entra muito bem falado pela Aline a questão da criatividade, né? Depois, se quiser, eu conto aquela história que você gosta, né? Tempo nosso... Tempo tá... Já cederam... Vai ficar para o segundo momento aí. Eu conto aquela história da situação difícil que eu resolvia através de um insight, né? De uma ideia que eu tive naquele vai momento deixar todo mundo ali. curioso, né? O próximo Um gostinho de quero mais, mas é exatamente o que a minha colega falou, Aline, tem que ter essa capacidade inovadora e para isso não há outro caminho a não ser estudar, se aperfeiçoar. Marcelo, você estuda desde quando? Desde que eu me entendo por gente. E vai continuar estudando. Estudo até hoje. E cada vez que eu estudo mais eu vejo que menos eu sei. Né? Então, não há outro caminho. Sim. Né? Se aperfeiçoar. Se você quer entregar algo de excelência, algo com qualidade, você tem que, no mínimo, tentar compreender ou verificar os mecanismos para desenvolver aqui. Então, assim, o papo tá muito bom.
né? A gente tem muitos assuntos para conversar, então que fique para um segundo podcast. Assim, Entendeu? Mas assim, gente, senão nós vamos tomar um puxão de orelha, já estamos tomando um puxãozinho de orelha. Mas assim, agradecer muito a presença dos nossos dois professores, parceiros da Cloudfic, Marciano, a Aline. A gente quer muito agradecer a presença de vocês hoje aqui. Quer dizer para você que acompanha esse podcast, nós temos lá o nosso site www.cloudfic.com.br. Lá a gente fala dos nossos cursos na área de computação, na área de aperfeiçoamento profissional. Temos nossos cursos gratuitos todo segundo sábado do mês de introdução à inteligência artificial e computação em nuvem. Temos horários lá no site. Cursos esses com certificado. Temos alguns cursos também na área de aperfeiçoamento profissional gratuitos também, para você sentir aquele gostinho, mas você já sai capacitado. Então acompanhe a gente lá no site, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Queria agradecer a presença de vocês e passo aqui a bola para o Leandro bater o pênalti final aí, Leandro. Pessoal, era isso que a gente tinha para contar aqui para vocês. Espero que tenha feito sentido, né, esse papo, que seja um papo bacana, agradável. E se, de certa forma, isso fez sentido para você na sua vida, procura a gente, né? Como o Rodrigo falou, a gente tem cursos gratuitos, a gente está à disposição, a gente quer somar junto com vocês. E com esse corpo aqui docente aqui, cara, vocês vão estar bem aí servidos aí do ponto de vista de conhecimento, tá bom? Então, obrigado aí pela audiência, pela presença e Cloudfix. Até a próxima. Isso aí.